Olá! Hoje nós da Editora Vento Sul queremos falar com todos vocês um pouquinho sobre esse livro, A Carta aos Coríntios. Esse é um livro da Editora Vento Sul e que fala sobre a igreja em Corinto. Nós sabemos que na Bíblia existe a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios. E a realidade da igreja na primeira carta, ela não era muito agradável nem para os coríntios e nem para Deus. Porque a igreja em Corinto, ela tinha muitos problemas. Ela tinha problemas com pecados de ego, que são divisão, amargura, rebelião, preferências. E os membros da igreja em Corinto também tinham problemas de pecados de mãos, que é o adultério, a lascívia, a sensualidade, o roubo, né? Então, essa igreja em Corinto era uma igreja bastante problemática. E nós vemos na primeira carta aos Coríntios o apóstolo Paulo escrevendo uma série de ensinamentos de Deus para eles a respeito da palavra da cruz de Cristo, que era a única solução para que eles saíssem daquela condição de morte espiritual que eles estavam, cheios de pecados e fora dos padrões de Deus, e se tornassem uma igreja no Espírito, cristãos verdadeiros que fizessem a vontade de Deus. Então, esse livro, A Carta aos Coríntios, que traz na capa, uma simulação de um papiro, de uma carta, como era na época dos apóstolos, ele fala sobre isso, sobre a mudança que aconteceu na igreja em Corinto e qual foi o segredo dessa mudança, qual foi o caminho que os coríntios percorreram para serem realmente transformados. Então, esse livro ele fala sobre a cruz de Cristo, o que significa Evangelho do Reino, o que significa a palavra da cruz. Ele nos dá o caminho para que a gente saia dos pecados de mãos, dos pecados de ego e possa ter uma vida de santidade diante de Deus. Ele também fala muito sobre a questão da comunhão. O que é a comunhão entre os cristãos que Deus tanto fala na Bíblia que Ele espera de todos nós. E esse livro aqui, A Carta aos Coríntios, ele fala sobre o Cristo crucificado, Tem uma palavra em Coríntios que diz que o Cristo crucificado é o poder de Deus que transforma a vida de qualquer pessoa. Então, esse livro aqui da Editora Vento Sul, A Carta aos Coríntios, ele fala sobre tudo isso. Ele também fala sobre o que é o Espírito de Deus e o Espírito do homem, qual é a diferença entre o Espírito humano e o Espírito de Deus. Outro ponto, que esse livro fala muito é a respeito do corpo de Cristo, que é o grande desejo que Deus tem agora nesses últimos dias da Era da Graça, que é reunir todos os cristãos em função de um só projeto, que é o Reino de Deus aqui na Terra. Então, se você ainda não fez a leitura, fica a nossa sugestão nesse dia, que você entre no site da Editora Vento Sul e procure o livro A Carta aos Coríntios. Todos os nossos livros, eles estão disponíveis em livro físico e também em e-book. Então entra lá hoje, tira um tempinho, procura esse livro e começa o teu estudo, porque talvez a libertação que você tanto espera, a vitória que você tanto espera na tua vida possa vir por meio da leitura desse livro. Que Deus abençoe a todos vocês e lembrem-se, Editora Vento Sul, levando vida para você. Editora Vento Sul, o melhor de Deus pra você. Editora Vento Sul, levando vida pra você.